Muito boa tarde, bem-vindos ao canal Palavras de Vida Eterna. A palavra que eu venho trazer para vocês hoje está lá em Lucas 10, versículo 38 ao 41, que é a famosa história de quando Jesus visita a casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas vezes, em algum relacionamento, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele social, conjugal, a gente se sente atarefada, a gente se sente cansada e a gente sequer se sente ouvido. Aqui na história temos duas pessoas, Marta e Maria. Marta, aquela que recebeu e durante a visita de Jesus trabalhou na limpeza da casa, na melhor forma de servir com seu ato de serviço. E Maria, aquela que deixou tudo de lado para ouvir Jesus. Maria sabia que Jesus não estaria ali por muito tempo, então preferiu priorizar, ouvir. Já Marta priorizou servir. E nós sabemos que em relacionamentos existem as linguagens do amor, uma delas é o ato de serviço, outra é o tempo de qualidade, e temos ainda presentes, toque físico, e assim vai. Durante o nosso relacionamento, quantas vezes nós nos sentimos sem sermos compreendida, onde parece que a gente pede, clama, ora, e a gente não é ouvido. E aqui nessa história, a gente percebe a diferença do momento, o tempo, a estação em que ali se encontra. Tem muitas vezes que nós precisamos servir. Tem muitas vezes que nós precisamos nos abdicar de nós mesmos para servir o outro, para fazer com que o outro se sinta servido da melhor forma. Mas muitas vezes nós precisamos parar para ouvir. Dizem que a falta de diálogo é um dos maiores conflitos de relacionamento. Mas nós podemos também dizer que um dos maiores conflitos está na falta da escuta ativa. Muitas vezes a gente ora, a gente pede a Deus determinada coisa, mas a gente esquece de parar para ouvir o que Deus está nos dizendo. Muitas vezes ele até fica em silêncio. Outras vezes ele usa pessoas e a gente esquece de ouvir. E assim é nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós esquecemos que uma forma de amar é ouvir. E ouvir com amor, ouvir com atenção, ouvir com o coração. É realmente ouvir. É a escuta ativa. Para que a outra pessoa se sinta acolhida. Muitas vezes ela não quer uma resposta. Muitas vezes ela não quer uma solução naquele momento. Às vezes ela só quer se sentir acolhida. Ela só quer saber que tem alguém que a escuta, que a ama, que a compreende no silêncio, que ela pode falar. Deus, ele é relacional. A todo momento na Bíblia, ele fala com as pessoas que ele escolhe.
A todo momento, as pessoas falam com ele e ele escuta. E a gente precisa saber discernir esse tempo. Às vezes a gente precisa discutir, ser ouvido, falar naquele momento. Mas outras vezes a gente só precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer. Para que aquele acolhimento, muitas vezes, seja a solução do que está em conflito. Tem um outro livro, que é 1 Pedro, lá no seu capítulo 3, versículo 7, onde ele vem falando: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça, da vida, da forma que não sejam interrompidas suas orações. Aqui, mais uma vez, se fala sobre não só o marido, né? Porque ele já vem falando de como a mulher também deve se portar com o marido. Mas aqui ele fala para que o homem seja sábio no convívio. Ou seja, ele tem que saber discernir o tempo das coisas, ele tem que saber conviver com sua esposa. E a convivência é isso, são duas pessoas diferentes, são duas pessoas que têm necessidades diferentes e em momentos diferentes. Uma pessoa tem uma forma de agir, a pessoa tem a outra forma de agir, e aonde está a sabedoria do convívio, é você saber interpretar a pessoa que você está convivendo. E aqui ele ainda diz algo mais forte, é saber que a mulher é co-herdeira do dom, da graça da vida, ou seja, ela é igualmente um homem, herdeira da salvação, ela é herdeira da graça de Deus. E quando o homem não consegue ter essa sabedoria, esse respeito, as orações dele nem sobem aos céus. Então, há algo muito profundo na questão de você ouvir. Ouvir as pessoas que você convive. Saber ouvir, saber o tempo. Qual é o tempo de você agir, é o tempo de você deixar tudo de lado para acolher aquela pessoa que precisa desabafar, aquela pessoa que precisa de um ombro amigo, aquela pessoa que precisa estar sendo ouvida de forma sincera, de forma de coração. Então, o que eu convido a vocês hoje é que a gente pare, deixemos um pouco a nossa pressa de lado, deixemos um pouco a nossa correria do dia a dia e a gente comece a perceber as pessoas que estão ao nosso redor, se elas precisam ser ouvidas, se elas estão precisando de ajuda. Muitas vezes a gente não consegue nem perceber que irmãos que estão conosco no nosso dia a dia estão precisando de ajuda, porque a gente só quer falar ou a gente só quer resolver o nosso próprio problema. Dentro da nossa casa, às vezes a gente não consegue perceber que o nosso filho, a nossa filha, está precisando dessa diálogo silencioso, no sentido da gente emprestar o nosso ouvido, mas ouvir com o coração, sem julgamento, sem tentativa de solução naquele momento, mas apenas o acolhimento auditivo. Então, que a gente possa parar um pouco para ser mais relacional nessa forma de ouvir, para que a gente possa ser um pouco mais Maria e ter esse equilíbrio, porque elas duas eram equilíbrios, né? É muito interessante isso, porque enquanto uma agia mais e estava muito tribulada, muito ocupada, muito inquieta, muito cansada, muito, a outra parou, ouviu e ali estava na melhor parte. Ela escolheu a boa parte, ouvir Jesus. Então que a gente convide Jesus a nos ensinar a ouvir, ouvi-lo e ouvir as pessoas. É isso que Jesus quer, que a gente tenha esse convívio com as pessoas da melhor forma, da forma mais harmoniosa,
da forma mais empática, que a gente possa ouvir a Deus quando a gente pede em oração, ouvir quando Ele quer nos ensinar algo, através até de alguém, e ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, porque não tem melhor forma de a gente servir do que servir um irmão, ouvindo, acolhendo, transbordando amor, transbordando afeto, transbordando esse ato de amor, essa linguagem de amor, que é o tempo de qualidade. Você ouvir, você tá ali ao lado de alguém, ouvindo as demandas cotidianas e o que está tribulando o coração da pessoa, é tempo de qualidade. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus, que Ele fale com a gente escute, para que a gente se acalme, para que a gente possa ouvir as pessoas da melhor forma possível.